Neste vídeo eu quero falar sobre alguns pontos envolvendo a ceia do Senhor, ou conforme as testemunhas de Jeová chamam de celebração da morte do Senhor, né? Então, por que eu estou fazendo este vídeo? Primeiro porque as testemunhas de Jeová, elas dizem que o correto é a ceia ser realizada uma vez por ano. Eles alegam que, como Jesus ele fez a sua primeira ceia com seus discípulos no mesmo dia da Páscoa judaica, que era realizada uma vez por ano, então, do mesmo modo, isso mostra que a ceia, ou a celebração, conforme eles chamam, só pode ser feita uma vez por ano. Então, eles são muito dogmáticos nesse ponto e dizem que as outras igrejas, está todo mundo errado, né? Os outros cristãos estão tudo errado, né? Aliás, nem considero os outros como cristãos. Os únicos cristãos verdadeiros são eles, né? Muito bem. Então, será que o que a Bíblia ela mostra em relação a isso? Ela tem algum vislumbre, alguma coisa, né, que mostra que talvez se essa posição das testemunhas está certa, se está errado? Enfim, vamos deixar a Bíblia falar. Eu vou ler aqui Atos, capítulo 2. Aqui está falando justamente do início da igreja cristã, né? Atos, capítulo 2, versículo 42. Aí diz aqui, ó: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então, o que é esse partir do pão? Olha, aqui na Bíblia de Estudo NVT, diz aqui, ó, partir do pão, isto é, a ceia do Senhor, também em 2,46. Agora vamos ver o versículo 46. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. O que esse versículo 46 aqui mostra claramente? Que eles se reuniam diariamente, adoravam juntos no templo e também faziam suas reuniões nos lares para poder celebrar a ceia, que é o partir do pão mencionado aqui. Ou seja, no início da igreja cristã, era diário. Interessante isso, né? Quando a gente deixa a Bíblia falar, em vez de homens, né, que se dizem canal de Deus, filtrarem as interpretações e nós saímos engolindo tudo, veja como a Bíblia ensina diferente. Muito bem, então, mas será que realmente há mais alguma evidência acerca disso? Fora da Bíblia, alguma coisa assim? Bem, antes de passar para outro texto, eu vou ler aqui uma explicação, um comentário aqui de Russell Norman Champlin, O Novo Testamento Interpretado. O valor deste comentário está no fato de que ele, embora tenha a visão teológica dele, porque ele era batista, né, mas ele interage com outras explicações, mesmo ele não concordando, ele mostra as outras explicações. É um comentário extremamente valioso, para mim é o mais completo e o melhor do Brasil, né? Algumas pessoas falam mal desse comentário, mas são pessoas que realmente aderem a uma visão teológica, né, e só sabem enxergar assim, né? Não sabe ver, olhar para os lados, né? E esse comentário te ensina a olhar um pouco para os lados, né? Embora o comentarista ele tenha a opinião dele, mas ele mostra dos outros também, conforme eu já disse. Então aqui diz assim, ó: é perfeitamente possível que a observância da ordenança da ceia do Senhor tivesse lugar todas as noites, juntamente com a refeição da tarde, né? Que ele fala no versículo 46, né? Aqui sim, o versículo 46 desse mesmo capítulo, que encerra este indício. Aí, continuando, ele diz assim, ó: na igreja como ordenança, embora sob uma forma extremamente simples a princípio, introduziu o partir do pão, aí depois, né? Depois eu vou mostrar o texto aqui, ó. O que passou a ser feito uma vez por semana, no primeiro dia da semana ou domingo, nas congregações que serviam de lar para qualquer dos discípulos do Senhor. Aí está mandando aqui ver Atos capítulo 20, versículo 7, que eu vou ler aqui. Então, Atos 27, diz aqui, ó: no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Então, o que a Bíblia mostra, e o
o comentarista aqui ele explica claramente que de início era diário, né? Depois, com o passar do tempo, pelo que dá a entender ali, porque ali se passou um tempo, do capítulo 2 até o 20, né? Houve um bom tempo ali que se passou, então isso passou a ser semanal e aos domingos. Bem, será que há alguma evidência mais ou menos da época, ou um pouquinho depois dos apóstolos, que comprova isso? Bem, eu estou aqui, olha, com este livro aqui, ó, Clássicos da Literatura Cristã, e aqui tem uma parte chamada Pais Apostólicos. E aqui eu vou citar de um dos chamados Pais Apostólicos, que são líderes cristãos que viveram logo depois do tempo dos apóstolos, né, no segundo século que eles viveram. No caso aqui, Inácio, ele provavelmente, alguns afirmam que ele pode ter escrito isso aqui por volta do ano 107, por aí, mais ou menos. Então diz aqui, ó: aqueles então que viviam de acordo com práticas antigas chegaram a uma nova esperança. Deixaram de observar o sábado e viveram de acordo com o dia do Senhor, ou seja, domingo, né? Está contrastando com o sábado. Dia no qual nossa vida, bem como a deles, brilhou, graças a ele e à sua morte, embora alguns neguem isso. Então veja que esse testemunho aqui antigo de Inácio, né, que foi escrito mais ou menos por volta de 107, lembrando que o apóstolo João provavelmente morreu por volta do ano 98, segundo alguns estudiosos, né, afirmam, e as evidências também indicam. Então veja só, 98 para 107 tem aí 9 anos, né? Então 9 anos, em 9 anos, então aqui vem mostrando claramente que os cristãos se reuniam no domingo e, conforme Atos capítulo 20, versículo 7 mostra, eles então celebravam a ceia. Muito bem. Então, prosseguindo um pouquinho mais aqui, aqui o Champlin ele também cita Justino Marte, né, que aqui eu tenho aqui o livro dele, ó, Justino de Roma, né? Alguns chamam de Justino Marte. Eu vou ler diretamente da citação aqui para poder facilitar. Diz aqui, ó, que o comentarista faz, que é tirado dali. Justino Marte, por volta de 140, ó, mais um pouquinho para frente, na sua apologia escreveu como segue: aos domingos efetuamos nossa reunião conjunta, pois o primeiro dia é aquele em que Deus, tendo removido as trevas, fez o mundo, e Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. No dia anterior ao sábado, crucificaram-no. No dia depois do sábado, o domingo, tendo aparecido para os seus apóstolos, ele ensinou. Então veja só, Justino Marte, que viveu um pouquinho mais à frente, né, por volta mais ou menos de 140 que ele escreveu isso aqui, ele citou que os cristãos se reuniam então todo domingo. E capítulo 20, versículo 7 de Atos mostra que eles faziam então a ceia. Então, de diário passou a ser semanal. Certo? Eu vou ler aqui uma explicação breve aqui, que Champlin dá do capítulo 20, versículo 7 de Atos, que ele diz aqui, ó: devemos observar que essa reunião ocorreu em um primeiro dia da semana, ou domingo, e que foi uma reunião formal dos cristãos, para algum propósito, o que fica demonstrado pelo fato de que tiveram a cerimônia do partir do pão, isto é, da ceia do Senhor. Então, eles faziam isso, certo? Muito bem. Aí, mais alguns indícios bíblicos? Sim, com certeza. Se nós formos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Um pouquinho mais à frente aqui, capítulo 11, versículo 20. Eu vou ler aqui, ó. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Então esse versículo 20 ele é interessante, por quê? Porque, conforme Champlin explica aqui, ó, nesse outro volume aqui que explica sobre 1 Coríntios, ele vem explicando aqui que essas palavras parecem referir-se tanto ao banquete prévio, como à comemoração do partir do pão e da participação do cálice, que muito provavelmente ocorria imediatamente após a refeição geral. O termo grego deipinon, que é a palavra aqui traduzida por ceia, se referia à refeição principal, usualmente consumida quando anoitecia,
embora o horário exato diferisse conforme a localização geográfica. Alguns dos cristãos primitivos, evidentemente, faziam de toda a refeição principal, diariamente, uma festa de amor ou ágape. Posteriormente, isso foi sendo espaçado, começando a ser observado talvez a cada domingo como parte integrante do culto de adoração, quando somente a comunhão era praticada, ao invés do banquete, seguida pela comemoração do partir do pão. Muito bem. Então, é interessante que aqui mostra, né, que nesse mesmo dia, no domingo, eles faziam as chamadas ágapes, ou festa de amor, que era tipo uma confraternização, uma comunhão entre os cristãos ali, entre os irmãos, e tinha o partir do pão, né? No caso ali ligado à questão da ceia do Senhor, e passava um pouquinho mais de tempo ali, eles celebrando ainda já na sua refeição lá normal que eles partilhavam entre si, cada um trazia uma coisa e dividia com os irmãos da igreja, aí então depois se passava o cálice. Muito bem. Interessante que aqui o versículo 21, né? 21, aqui mostram que, vou ler de novo aqui, ó. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Ou seja, na igreja de Corinto estava tendo um problema, que durante as ágapes, os que chegavam primeiro, né, comiam tudo, aí os irmãos, coitados, vêm de longe, mais pobres e tal, chegavam e não tinha nada para poder partilhar daquela refeição em comum ali. E alguns, né, que chegavam mais cedo, chegavam ao ponto de ficar embriagados. Ou seja, mostra claramente aqui que o vinho que era servido na ocasião da ceia era alcoólico, não era suco de uva, né? Esse negócio de suco de uva, isso aí é uma interpretação que alguns, por uma questão de serem muito escrupulosos demais, então eles rejeitam o fato do vinho ser alcoólico. Mas aqui, se eles ficavam embriagados, o que dá a entender? Né? Então veja que tinha pão, né? Certamente pão sem fermento, tinha vinho, era realizado a princípio todos os dias, depois com o passar do tempo, uma vez por semana, todo domingo, que era o dia que os cristãos passaram a se reunir no domingo. Inclusive existem evidências históricas de escritos daquele tempo que sobreviveram até nós hoje, né, que mostram que a princípio os cristãos comemoravam eles guardavam sábado e domingo. Especialmente os cristãos de origem judaica, né, eles continuaram permanecendo, guardando algumas coisas e tal, e depois com o passar do tempo foi mudando para o domingo. Eu não vou entrar aqui em questão do se é sábado, se é domingo, enfim, eu estou analisando a questão histórica. Do que a gente tem de informação é isso, né? Conforme eu mostrei aqui uma citação aqui da parte dos pais apostólicos. Muito bem. Então, veja só. Essa questão de ser anual, ou ser semanal, ou mensal, como muitas igrejas fazem, geralmente o primeiro domingo do mês, isso é uma questão muito particular. Você não pode transformar isso num dogma e dizer, olha, minha igreja que está certa porque nós comemoramos todo o primeiro domingo do mês. Não, nós é que estamos certos, as Testemunhas de Jeová dizem, porque nós só celebramos uma vez por ano. Ou seja, a Bíblia ela não mostra a questão da frequência, né? Assim, como se fosse uma lei. Certo? Pelo contrário, o que mostra é que houve uma flexibilização com o tempo. De princípio diário e depois passou a ser semanal. E com o passar do tempo, né, se adotou-se um costume de ser mensal. Tem igrejas, por exemplo, que fazem, acho que é de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses, eu não sei, acho que a igreja adventista, se eu não me engano, ela é assim. Se tiver algum adventista assistindo, depois é só comentar lá e corrigir, por favor, só me esclarecer, tá? Que de cabeça agora eu não lembro. Mas lá não é mensal, né? Conforme as igrejas evangélicas geralmente fazem. E todos participavam, né? Todos os irmãos, né, da igreja. Né? Como a igreja católica lá, que eles fornecem a hóstia, né, para todo mundo, né, que simboliza o corpo de Cristo, o pão, por assim dizer, mas o vinho só o padre que toma, né? Então, outro erro também, né? Nesse caso é erro mesmo.
né? Porque a Bíblia mostra que era uma refeição em comum, tanto é que tinha gente que chegava mais cedo e aproveitava para tomar bastante vinho para, né, ficar embriagado. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Então veja que quando a gente se apega à palavra de Deus, as coisas são fáceis de serem entendidas. A Bíblia é para ser entendida do jeito que está escrita. Não é para ficar inventando moda, modismos teológicos, que só tendem a fazer o quê? A nos desviar do caminho e a ficarmos idolatrando homens, comedores de feijão igual eu e você. E eu queria também aproveitar para falar um pouquinho sobre essa questão de por que lá na Testemunha de Jeová 99% das pessoas que assistem são só observadores, né? O pão e o vinho passa de mão em mão, ninguém come do pão e toma do vinho, porque eles dizem que só pode comer do pão e tomar do vinho quem é ungido, ou seja, faz parte da classe dos 144 mil, que eles entendem como número literal de Apocalipse 14, 1 a 3, né? Que vai governar no céu com Cristo sobre o restante das Testemunhas de Jeová, né? Porque só vai sobreviver ao Armagedon, que eles dizem que está perto, né? Já erraram muitas datas e tal, mas sempre dizem que está perto. E 99,9% da população vai ser exterminada. Só vai sobreviver quem for testemunho de Jeová. Quem estiver ligado ao canal de Deus, aos homens do corpo governante, né? Porque, como eles já disseram numa sentinela, não importa quantas vezes você lê a Bíblia. Se você não estiver conectado com este canal de comunicação de Deus, não adianta que você não vai conseguir entender a Bíblia corretamente. Então veja que eles dizem que somente esses que fazem parte, que atualmente são o restante, né, que está mais ou menos em torno de 18 mil, por aí, são todos testemunhos de Jeová, tá? Não tem ninguém de outras igrejas, até porque as outras igrejas dizem que é Babilônia, do diabo, enfim. Só eles é que são a única religião verdadeira. Então, só eles podem participar. Geralmente, na maioria das congregações, é raro você ver um membro ungido. Eu só vi, que eu me lembro, nos 22 anos que eu fui testemunho de Jeová, eu vi umas 2 vezes. Inclusive um que até o pessoal acusava dizendo que era ungido fajuto, né? Porque o jeito dele viver era totalmente fora, né, do que a gente poderia, vamos dizer, esperar de uma pessoa que se dizia ungida, escolhida por Deus, né, para governar com Cristo no céu. Mas enfim, então 99,9% das testemunhas de Jeová só são observadores, né? O pão lá passa de mão em mão, ninguém come, ninguém toma do vinho. Mas é interessante que, será que é isso que Jesus falou? Eu não sei não, rapaz. Eu acho que Jesus falou uma coisa diferente. João 6,53. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, quem quiser ter vida eterna, e caso venha a morrer antes de Cristo voltar, quiser ser ressuscitado, como ele diz aqui, no último dia, tem que comer da carne dele e beber do sangue dele. E como é que você faz isso? Através da participação na ceia. Não é? Você celebrar a ceia. Embora a ceia seja um simbolismo, mas conforme 1 Coríntios capítulo 11, se você quiser ler depois, os versículos 25 em diante, ali fala que aquilo é um memorial, uma lembrança. Né? Inclusive aqui, Mateus 26, 29, Jesus mesmo disse, olha, prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Por quê? Porque ele iria ser morto, ele iria para o céu, então ele só iria participar daquela primeira ceia com eles ali. E 1 Coríntios 11, 25 ali mostra, né, que eles deveriam então persistir em fazer isso até que Cristo voltasse. E sabemos que Cristo não voltou ainda. Pelo menos a luz da Bíblia não voltou, né? Porque a volta dele vai ser literal, visível. Né? Então veja que se você não participar em comer da carne de Cristo, que é simbolizado pelo pão, sem fermento, e tomar do vinho dele, que simboliza o sangue derramado a nosso favor, você não vai ter vida eterna. Então, as testemunhas de Jeová que estão ali assistindo, né,
participando, infelizmente estão sendo vítimas do engodo. Estão sendo enganadas. Então espero que este vídeo possa ser um estímulo para você pesquisar mais a Bíblia, se aprofundar mais e aprender que nós realmente temos que entender que participar da ceia é um modo de você demonstrar que você realmente tem apreço por aquilo que Cristo fez por você. Se você vai participar com a sua família em casa, se você vai participar junto com uma pequena congregação ou uma grande igreja, isso é uma questão sua particular. Um outro vídeo depois eu vou falar sobre essa questão de igreja, religião. Eu falei um pouquinho num outro vídeo que eu fiz sobre a parábola do joio e do trigo, da rede de arrasto, mas eu não me aprofundei em alguns pontos, mas futuramente eu vou fazer um vídeo me aprofundando mais. Eu estou pesquisando mais algumas coisas, eu vou me aprofundar mais. Então espero que este vídeo possa ter lhe ajudado bastante.